começou a cantar algumas músicas que a gente não canta. Ou porque não está no set, ou ainda não deu tempo para a banda ensaiar, enfim, correria de quem vive em São Paulo. E aí o pessoal falou assim, não, essa música aí tem que entrar. Aí a gente já, na verdade, a gente já tinha começado a ensaiar essa música lá em São Paulo e aí agora a gente vai tentar fazer ela. Se você lembra lá do CD ou do LP, Tanto Amor, tem uma música lá chamada Dois Caminhos. Sérgio Leoto, galera boa. Então a gente vai fazer ela agora. O caminho daquele que despreza Deus é escuro, tal qual a noite sem luar. Nem sabe ele em que tropeça e cai, sem saber por que caiu. O caminho do que ama Deus é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até o dia clarear, vai brilhando mais e mais até o dia clarear. Luz, aurora, clarear ao que a Deus amar. O caminho daquele que despreza Deus é escuro, tal qual a noite sem luar. Quem já está há um tempo na caminhada com Cristo e suportado pelo apoio que é o louvor cristão, a música cristã, sabe a importância dessa missão Vencedores por Cristo, porque foi muito edificada por essa missão. Eu posso falar por mim. Tenho certeza que muitos irmãos aqui que eu conheço, membros desta igreja, que eu convivo há anos, têm essa mesma certeza de como a missão Vencedores por Cristo foi importante em nossas vidas para robustecer a nossa fé e nos ajudar a testemunharmos de Cristo. E por isso que antes de começar a mensagem de hoje, eu quero informar a todos aqueles que estão aqui que esta igreja está imbuída da vontade de auxiliar o Vencedores por Cristo no seu projeto, e nós estamos inclusive franqueando
nosso espaço aqui para a venda de CDs que foram trazidos para cá, tudo isso para facilitar o projeto Vencedores por Cristo, e também subsidiar parte do custeio da viagem que eles farão para Portugal, uma viagem missionária, juntamente com Jaime Kemp, que é o líder que deu início à missão, né? De modo que nós estamos muito felizes de podermos estar participando dessa empreitada. Nossos cultos, o culto de ontem, o culto de hoje de manhã e o culto da noite, está sendo gravado e vai ser oferecido também para aqueles irmãos que quiserem, amigos que quiserem adquirir o DVD dos cultos, por um valor de R$10. Esse valor é para não só cobrir o custo da mídia, mas também todo esse recurso vai ser ofertado para a missão Vencedores por Cristo, com esse propósito de que esse grupo continue abençoando em muitas vidas. A igreja, os amigos que nos visitam também poderão auxiliar esse grupo no momento de dízimos e ofertas, querendo participar também. Agora, o mais importante é que eles contam com as nossas orações. Vamos orar por esse grupo, né? Vamos sustentá-los em oração para que esse trabalho continue abençoando vidas por muitos anos ainda, né? Meus irmãos, esta noite nós vamos refletir sobre a manifestação do verdadeiro arrependimento e fé para a salvação, para o alcance da salvação. Segundo as Escrituras, o arrependimento e fé são os elementos essenciais para uma pessoa ser salva. Nós vemos isso em diversas partes das Escrituras. Podemos citar aqui o Evangelho de João, naquela narrativa de um encontro de um líder, de um príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite, e aquele diálogo, Jesus explica claramente para ele que era necessário nascer de novo, nascer da água, que significa o arrependimento, e nascer do Espírito, que é a fé. Então, meus queridos, é uma realidade bíblica o fato de que, para se alcançar a salvação, é preciso arrepender-se dos pecados e manifestar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, nessa mesma narrativa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, mas o que se observa é que o ser humano tem grande dificuldade de encontrar o caminho do arrependimento. É comum vermos pessoas até muito tristes com as consequências de seus erros. Mas nem sempre eles estão tristes por terem os cometido. Estão mais tristes com o resultado final. Mas o que é arrependimento? Então, vamos conceituar. Arrependimento é o assentimento de que um determinado ato ou palavra proferida ofendeu a Deus. O Deus que nos fez para nós andarmos nas boas obras. E quando nós não produzimos essas boas obras, nós estamos ofendendo a Deus. Porque o objetivo dele conosco não era o pecado, mas satisfazer todos os seus requisitos, que são o quê? As boas obras. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, apóstolo Paulo, falando aos Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meu querido, quando nós fazemos alguma coisa boa, quando falamos alguma coisa correta do ponto de vista de Deus, não estamos fazendo nada além daquilo que Deus já esperava mesmo que fizéssemos. E o pecado reside quando nós não alcançamos esse objetivo de Deus, nosso Criador.
O arrependimento parte também da consciência de que o pecado produz o afastamento da comunhão com Deus. E também traz uma consequência terrível para o pecador, que é a morte. Em Isaías 59:2 diz assim, o profeta já dizia, mas o Senhor Deus já dizia pela boca do profeta, na verdade, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Que terrível consequência é o pecado na vida do indivíduo. Por que, então, para alguns, o arrependimento não é nem a última opção, é algo completamente fora de cogitação? Por que será isso? A Bíblia também diz, alguns confiam tanto em si, que pensam que não recairá sobre eles nada, nenhum juízo de Deus sobre os seus atos pecaminosos. Estão tranquilos, achando que nada vai acontecer. Esses são capazes de bater no peito e falarem assim: eu não me arrependo de nada do que fiz. Aliás, eu me arrependo de não ter feito algo. Quem já não ouviu esse tipo de frase? E pior, será que algum de nós aqui em algum momento da sua vida já não disse isso? Ou pensou assim? Mas é terrível, é uma frase louca, é uma frase que distancia o pensamento humano para o verdadeiro arrependimento. O ser humano pode chegar a esse ponto. E o objetivo da mensagem de hoje é alertar você, meu querido. Como está o seu pensamento diante da realidade de Deus, diante da realidade do pecado que reside em você? E se você está manifestando ou não esse verdadeiro arrependimento. A pessoa que confia em si mesma, ela é capaz de produzir o seguinte pensamento: se Deus existe, por que Ele permite que algo como o sofrimento ocorra na terra que Ele fez? A pessoa impenitente, a pessoa que não tem a disposição de se arrepender, ela se coloca acima de Deus, julgando a Deus. Vendo a realidade do pecado no mundo, ele só consegue julgar a Deus. Já a pessoa que tem consciência de seus pecados, ela tem consciência de que seus pecados afrontam a santidade de Deus, ela pensa assim: como Deus permite que eu viva e até em meu favor envie seu filho, sendo eu a pessoa má que sou, má e ingrata que sou? Esse é o pensamento que reside na pessoa que está desenvolvendo um verdadeiro, genuíno arrependimento. Que diferença, né? Que diferença entre essas duas frases? Que diferença entre esses dois pensamentos? E essa diferença é a salvação ou a não salvação. A dificuldade em desenvolver o arrependimento piora quando uma falsa crença, uma falsa religiosidade arrasta a pessoa para uma convicção de que ele está em comunhão com Deus, em paz com Deus. Olha, nos tempos de Jesus isso já acontecia. E eu quero mostrar para você, meu querido, uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso, porque eu quero alertar, meu querido, você, para essa cilada de você estar pensando assim: eu estou bem com Deus do jeito que estou. Pode ser que não esteja. Abram suas Bíblias em Mateus 21, 23 a 32. Evangelho de Mateus, capítulo 21,
23 a 32. Essa passagem, o contexto é o seguinte: Jesus vai ao templo com os seus discípulos e chega lá, ele se depara com o seguinte cenário: todo mundo vendendo, um comércio da fé rolando dentro do templo, aonde deveria ser um local de oração a Deus. Estava tendo um terrível comércio. E aí, Jesus começa a expulsar os vendilhões do templo, revoltado com aquilo, irado com aquilo, na verdade, irado. Ele expulsa os vendilhões do templo e também, estando lá, as pessoas trazem os seus enfermos e ele os cura, mostrando toda a sua autoridade e poder. Realiza ali a maravilha de curar enfermos. Bom, os líderes religiosos judeus, os anciãos, os líderes do Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, era um tribunal dos judeus à época, liderado pelos líderes, coordenado pelos líderes religiosos e príncipes dentre os judeus, eles ficam irados com aquilo. Com que autoridade Jesus fazia aquilo? Bom, saindo dali, Jesus vai para Betânia e quando ele retorna ao templo, ele chega ao templo novamente e começa a ensinar no templo. E aí essa liderança vai até Jesus. E a parte que nós vamos ler é exatamente essa. Esses líderes confrontando Jesus acerca do que ele havia feito da outra vez que estivera lá. E também o que ele estava fazendo naquele momento, que era ensinar a multidão dentro do templo. Então leiamos, repetindo, Mateus 21, de 23 a 32. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se mais disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes então: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Meu querido, esse episódio é muito interessante, muito rico em ensinamento para nós, para você, para mim, para todos nós. Aqueles líderes religiosos, eles também não atribuíam a João Batista a autoridade vinda de Deus. João Batista era o precursor de Jesus, o precursor do Messias. O ministério de João Batista era pregar o arrependimento, porque o Messias prometido, enviado de Deus,
já estava entre eles. E eles precisavam manifestar fruto de verdadeiro arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista, uma mensagem muito ousada e muito forte. Tão forte, e o modo como ele pregava era que os anciãos do povo de Israel, do povo judeu, né, conhecido assim, os líderes, ficaram bastante enciumados, bastante intrigados com a autoridade com que João Batista pregava. E não quiseram dar crédito a ele. Não quiseram crer na sua autoridade. E não seguiram, nem sequer ouviram o que João Batista pregava. Apesar de João Batista falar para eles: raça de víboras, arrependei-vos, deixem de ser hipócritas. E eles endureceram ainda mais os seus corações. Pois bem, Jesus disse para aqueles líderes, eles ficaram em cima do muro, eles temiam o povo, porque o povo reconhecia a autoridade de João Batista como profeta, mas eles temeram se posicionar na frente de Jesus diante do povo, acerca de João Batista. Então Jesus também não quis dizer com que autoridade ele fazia isso, porque ele fazia isso com a autoridade divina, bem como João Batista. Jesus então apresenta essa parábola de um pai com 2 filhos. Um filho que diz que vai fazer o que o pai mandou, mas não faz. E o outro que diz que não vai fazer, mas se arrepende e faz. Jesus aqui está ensinando a essência do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento resulta não só em palavras, mas em ação. E uma ação em conformidade com a vontade de Deus, Pai. Então, aquele que realmente agradou ao Pai foi aquele que obedeceu. Por isso, Jesus estava exortando aqueles líderes religiosos do seu tempo para verem o exemplo dos publicanos e das prostitutas que haviam se convertido genuinamente, tinham demonstrado publicamente que estavam arrependidas e não praticavam mais os seus atos pecaminosos. Diante de um testemunho tão claro, nem assim, nem vendo a mudança no comportamento daquelas pessoas que estavam ali diante deles, eles foram capazes de desenvolver o verdadeiro arrependimento. Meu querido, será que você vai endurecer seu coração também? Quantas pessoas já foram transformadas pelo poder de Deus? Jesus está convidando você também, assim como convidou os príncipes dos sacerdotes ao arrependimento, Ele também está te convidando a manifestar o verdadeiro arrependimento. Arrependimento verdadeiro resulta em mudança de comportamento, em vontade de reparação, e reparar o erro cometido. Vamos agora a um exemplo bíblico de alguém que manifestou verdadeiro arrependimento. Lucas, capítulo 23, 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, 39 a 43. Jesus está crucificado do lado de 2 salteadores. E nós vamos ler a narrativa aqui do diálogo dos 3, os 2 salteadores e Jesus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão arrependido reconhece que a sua pena é justa, uma consequência direta dos seus atos. Ele reconhece a santidade e a divindade de Jesus e clama a Ele pelo perdão. E assim, como resposta, o Senhor Jesus lhe dá a certeza de salvação. Arrependimento, fé, salvação. Esse é o processo. Arrependimento, fé, salvação. Então, queridos, vejamos as características do verdadeiro arrependimento. Mais do que desejo, é um compromisso de abandonar a prática do pecado. Quando Jesus foi questionado, foi apresentado a Jesus uma mulher que havia sido pega em pleno ato de adultério. E Jesus foi confrontado da seguinte forma: Mestre, o que devemos fazer? O que diz a lei? E Jesus disse: não é o que diz a lei, que seja apedrejada? Pois então, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tacar-lhe pedra. E aí, do mais velho até o mais novo, todos foram se retirando. Quando aquela mulher pecadora estava ali chorando diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus dirigiu-se a ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: se foram, Senhor, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. O arrependimento verdadeiro resulta na consciência de que aquele pecado não deve ser repetido. Então, aquele que furtava não furta mais, aquele que pagava suborno não suborna mais, aquele que recebia suborno não recebe mais, aquele que defrauda não vai defraudar mais. E outra característica do verdadeiro arrependimento está também na palavra do Senhor, lá na narrativa de um homem publicano chamado Zaqueu. Publicano era uma figura como a que hoje nós poderíamos achar um paralelo aí, o político corrupto, o administrador público que defrauda o Estado. Por quê? O publicano, ele era da nação judaica, mas trabalhava para o Império Romano. E ele coletava os impostos dos seus compatriotas para mandar para o Império Romano. Então ele era tido como um traidor pelos seus compatriotas. Era a pessoa mais ignorada, desprezada dentre o povo judeu, eram os publicanos. Mas até eles se arrependiam de seus pecados. Um deles foi Zaqueu. Zaqueu foi ter com Jesus, viu a multidão cercando Jesus, como ele era de baixa estatura, não conseguia alcançar, chegar até Jesus, ele se antecipou, correu adiante, subiu numa árvore e ficou aguardando Jesus passar por ali. Quando Jesus passou por ele, Jesus chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa que convém pousar na sua casa. Zaqueu então desce feliz e recebe Jesus na sua casa. E daquela experiência com Jesus ali na sua casa, Zaqueu pronuncia o seguinte: Senhor, eu hoje dou a metade dos meus bens aos pobres, e aquele a quem eu tenho defraudado, eu o restituirei quadruplicado. E diante desse posicionamento, Jesus respondeu: hoje chegou salvação nessa casa. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento é o arrependimento
que se propõe a reparar os erros. Arrependimento que quer deixar o erro como está, aquilo que pode ser reparado, tem que ser reparado. Esse é o verdadeiro arrependimento que produz fé e que produz salvação. Meu querido, se você não perceber que você está dentro de uma cova por causa dos seus pecados, como você vai conseguir enxergar a escada que o Senhor Deus preparou para você subir e ser salvo, que é Jesus Cristo? É necessário que você se veja no fundo da cova que os seus pecados lhe arrastaram. E assim enxergar a providência de Deus para você, que é Jesus Cristo. Arrependimento, fé para alcance da salvação. Não pense que seus pecados ficarão impunes. Eles não ficarão. Mateus 12:36 diz o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. É o Senhor Jesus falando. Até daquilo que você fala, meu querido. Até daquilo que os homens falam, darão contas a Deus. Romanos 14:12, o apóstolo Paulo falando: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O Senhor Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, o Consolador, aquele que viria ao mundo após ele deixar esse mundo, ele diz o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é uma realidade. Todos nós carregamos a semente do pecado. Já nascemos com ela. E durante o nosso viver, a gente vai manifestando esse terrível mal em nossas ações, em nossas palavras. E o Espírito Santo é o ente divino que mostra no nosso coração que somos assim, pecadores. E não só isso, o Espírito Santo também nos convence de que Deus é justo e não aceita isso. Não aceita que sejamos assim. Haverá um juízo para todo pecado. Mas também nós sabemos que Jesus foi enviado por Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados. E através de Jesus você pode alcançar a salvação. Aquelas pessoas que ouviram a exortação de João Batista, aquelas pessoas que ouviram a exortação do Senhor Jesus e manifestaram verdadeiro arrependimento de seus pecados, elas creram verdadeiramente também em Cristo Jesus e por isso foram salvas por Ele. Você, meu querido, que está me ouvindo, seja aqui dentro ou seja pela internet, você quer ter o problema do pecado resolvido? Então você precisa manifestar o verdadeiro arrependimento. Você precisa manifestar a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. E assim você vai receber gratuitamente a salvação. Você pode fazer isso hoje mesmo, agora mesmo. Basta você elevar o seu pensamento a Deus em oração, entregando toda a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, se prontificando a não cometê-los mais, pelo poder do Espírito Santo que estará em você. Você pode entregar a sua vida agora ao Senhor Jesus, para que você possa fazer a vontade de Deus daqui para frente. É claro que você, nessa caminhada,
vai sendo transformado de glória em glória. Vai ser um processo, até o dia em que você, na eternidade, estará plenamente livre dos pecados e vai usufruir da vida eterna. A terrível consequência do pecado, que é a morte, estará totalmente aniquilada. Todos esses benefícios estão à sua disposição, se você reconhecer verdadeiramente o seu pecado, manifestar arrependimento, fé em Jesus Cristo. Faça isso agora. Experimente isso. Esse é o desejo dessa igreja. É o desejo de Deus para você. Amém. Se você fez essa escolha, se você tomou essa decisão, se você entregou sua vida a Jesus, procure-nos na saída. Nós vamos ter muita alegria, muito prazer em ajudá-lo nessa nova caminhada com Cristo, nessa nova vida que você estará adquirindo. Se você está nos assistindo pela internet e também tomou essa decisão, procure fazer contato conosco pelo nosso site. Nós teremos muito prazer em mostrar alguma igreja cristã próximo aonde você reside, para também, do mesmo modo, auxiliá-lo na sua caminhada com Cristo. E assim, o corpo de Cristo, a igreja, vai sendo edificada. E a restauração que Deus planejou vai se concretizando. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar aqui o pastor João Luiz, que venha nos dirigir em oração nesse momento.